Encontrei a mensagem do meu marido. Mal posso esperar pelo fim de semana. A cabana, o vinho e aquele conjunto de renda rosa. Eu congelei. Quando ele saiu para sua viagem de negócios, eu dirigi para nossa casa de campo em vez disso. Bem-vindos, eu disse quando eles entraram. Preparamos vinho, cadeiras e a vingança começa. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levar vocês para dentro desta história. Meu nome é Isadora. Tenho 38 anos e durante a maior parte da minha vida adulta, achei que tinha tudo sob controle. Durante o dia, eu era a diretora financeira, CFO, de uma grande empresa de arquitetura em São Paulo. Era um trabalho exigente, cheio de longas horas e riscos altos, mas eu era boa nisso. Eu entendia de números. Eles eram lógicos, previsíveis. Eles não mentiam. Meu salário era mais do que confortável e eu sentia um orgulho silencioso ao saber que a vida que Breno e eu levávamos à casa linda, os carros importados, as férias na Europa, foi construída principalmente sobre o esforço do meu trabalho. Essa vida era centrada no meu marido, Breno. Éramos namorados de faculdade. Ainda me lembro do dia em que o conheci em um jogo de futebol universitário lotado. Ele tinha aquele sorriso fácil que fazia seus olhos se franzirem nos cantos e uma risada que fazia você esquecer todas as suas preocupações. Ele era magnético. Éramos o tipo de casal que todos olhavam e diziam: eles vão conseguir. E por muito tempo eu acreditei neles. Estávamos juntos há 15 anos, casados há 10. Morávamos em uma bela casa moderna em um condomínio fechado de luxo nos arredores de São Paulo, em Alphaville. O tipo de casa com janelas do chão ao teto e móveis minimalistas que ficam ótimos em revistas, mas que sempre parecem um pouco frios, um pouco vazios, quando você é a única pessoa nela. Mas ultimamente, aquela frieza não estava apenas nos móveis. Ela tinha se infiltrado nos próprios ossos do nosso casamento. As risadas fáceis que costumávamos compartilhar tinham sido substituídas por um silêncio pesado e silencioso. Nossos jantares eram a pior parte. Eu chegava em casa exausta de um dia de 12 horas de reuniões orçamentárias e previsões e tentava fazer algo especial. Na terça-feira passada, por exemplo, fiz salmão com aspargos grelhados, o favorito dele. Arrumei a mesa, acendi uma vela e esperei. Ele chegou 1 hora atrasado, jogando as chaves na tigela perto da porta sem dizer uma palavra. Oi, você, eu disse, tentando parecer alegre. Dia difícil? O de sempre, disse ele, afrouxando a gravata enquanto se sentava. Ele puxou o celular antes mesmo de pegar o garfo. Tentei iniciar uma conversa. Conseguimos o novo contrato do museu hoje. É uma vitória enorme para a empresa. Os números estavam apertados, mas eu fiz funcionar. Isso é ótimo, querida, ele murmurou, o polegar deslizando pela tela. Um pequeno sorriso privado tocou seus lábios, um sorriso que não era para mim. Significa que provavelmente vou ganhar aquele bônus de que estávamos falando. Insisti, um pouco desesperada. Poderíamos finalmente reformar a área gourmet. Aham, legal. E foi isso. A conversa morreu. Comemos em silêncio. Os únicos sons eram o tilintar dos nossos talheres e o zumbido fraco de qualquer vídeo que estivesse passando no celular dele. Parecia que eu estava jantando com um estranho educado e bonito que por acaso dormia na minha cama. Tentei dizer a mim mesma que era normal. Casais que estão juntos há tanto tempo caem na rotina, certo? A faísca inicial desaparece e você fica com um companheirismo confortável e familiar. Mas isso não parecia confortável. Parecia profundamente solitário. As viagens de negócios começaram há cerca de 1 ano. No início, eram ocasionais. Viagem de última hora para Curitiba, tenho que fechar um negócio, anunciava ele, já arrumando a mala. Eu desejava sorte, dava um beijo de despedida e sentia um aperto de orgulho pelo meu marido ambicioso. Mas então elas se tornaram mais frequentes. Quase todo outro fim de semana era um seminário de clientes, um retiro de integração ou uma conferência. As desculpas eram sempre plausíveis, sempre razoáveis o suficiente para me fazer sentir como uma esposa paranoica e insistente por sequer questioná-las. Então, eu passava meus fins de semana sozinha em nossa casa grande e silenciosa, vagando de cômodo em cômodo, o silêncio pressionando contra mim.
Eu dizia a mim mesma para não ser boba, ele estava apenas trabalhando duro. Mas as pequenas coisas, as minúsculas inconsistências, continuavam se acumulando como pedras no meu bolso, me sobrecarregando. Ele começou a levar o celular para o banho, colocando-o na prateleira de azulejos, algo que nunca tinha feito em todos os nossos anos juntos. Ele mudou a senha do seu notebook. Quando lhe pedi um dia para procurar uma receita, ele hesitou. É complicada. Eu digito para você. E seus olhos, a maneira como ele olhava para mim, tinham mudado. Não era mais com o calor e o afeto sobre os quais eu construí minha vida. Agora ele olhava através de mim, seu foco a 1 milhão de quilômetros de distância, como se eu fosse parte da mobília que ele há muito se cansara de olhar. Eu me sentia invisível. E para uma mulher que comandava salas de diretoria e gerenciava contas multimilionárias, sentir-se invisível em sua própria casa era um tipo de veneno lento e rastejante. Eu estava me perdendo, e nem sabia como lutar de volta. O começo do fim não foi uma grande briga aos gritos. Não foi uma confissão dramática ou uma evidência bombástica encontrada no bolso de um casaco. Foi muito mais silencioso, muito mais simples que isso. Foi apenas a prévia de uma mensagem em uma tela bloqueada. Era uma manhã de terça-feira como qualquer outra. Eu acordei às 6, o céu ainda de um roxo escuro lá fora. Breno ainda estava dormindo profundamente, um vulto sob o edredom. Segui minha rotina matinal no piloto automático. Banho, vestir-me, ir ao banheiro principal para me maquiar. Eu estava na pia, o zumbido da minha escova elétrica preenchendo o silêncio, quando vi o iPhone dele iluminar na bancada de mármore ao meu lado. Ele deve ter deixado lá depois do banho ontem à noite. Uma mensagem apareceu de um nome que eu não reconhecia. Lavínia. A prévia era curta, mas foi o suficiente. Foi mais do que o suficiente. Mal posso esperar pelo fim de semana. A cabana, o vinho e aquele conjunto de renda rosa. Estou contando as horas. Eu congelei. A escova ainda na minha mão. O zumbido parou e o silêncio no quarto foi subitamente ensurdecedor. A espuma se dissolveu na minha boca, com um gosto amargo. Meus pés descalços, que estavam confortáveis no piso aquecido um segundo antes, ficaram subitamente gelados. Parecia que o sangue tinha escorrido de todo o meu corpo. Atrás da porta de vidro fosco do chuveiro, eu podia ouvir a água correndo. Podia ouvir Breno cantarolando baixinho para si mesmo, alguma música do rádio. Ele estava se preparando para o dia, preparando-se para mentir na minha cara sobre um seminário de clientes como se fosse apenas mais uma terça-feira. E naquele momento, o mundo não apenas inclinou, ele se estilhaçou. Não foi choque o que senti, não exatamente. Acho que uma parte de mim já sabia. Estava esperando por isso. Foi a confirmação, uma confirmação fria, dura e nauseante de cada dúvida, cada sussurro de paranoia que eu tentava silenciar há meses. As viagens de negócios tarde da noite, o celular guardado a 7 chaves, os olhos distantes. Tudo se encaixou, formando uma imagem tão feia e clara que me tirou o fôlego. A cabana era nossa casa de campo em Campos do Jordão, meu santuário. O vinho era do tipo caro que ele sabia que eu amava. E o conjunto de renda rosa, eu nem queria pensar nisso. Fiquei ali parada, a escova de dentes apertada na mão como uma arma, encarando a tela enquanto ela se apagava. Eu não precisava desbloquear o celular. Não precisava ver mais nada. O estrago estava feito. Naquela frase única, eu vi tudo. A intimidade, os segredos compartilhados, o futuro que eles planejavam enquanto eu estava ocupada cuidando da nossa casa e gerenciando os investimentos que pagavam por tudo aquilo. Cuspi a pasta de dente na pia e enxaguei a boca, meus movimentos rígidos e robóticos. Encarei meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, meus olhos arregalados com uma dor tão profunda que parecia antiga. Eu tinha que me recompor, não podia deixá-lo ver. Lavei o rosto com água fria, sequei as mãos e fiz minha maquiagem como sempre fazia. A rotina familiar era uma âncora, base, rímel, um toque de blush e uma máscara. Minhas mãos nem tremiam. Em vez disso, um vazio estranho e aterrorizante se instalou sobre mim, como se eu tivesse acabado de sair da minha própria vida e estivesse assistindo a um filme sobre outra pobre mulher. Quando saí do banheiro, Breno estava na frente do espelho do quarto, dando um nó na gravata. Ele olhou para mim no reflexo e sorriu,
aquele mesmo sorriso fácil e bonito que ele me dava todas as manhãs. Ele não tinha ideia de que estava sorrindo para uma estranha. Grande dia hoje, disse ele, ajustando o colarinho. Só lembrando, este fim de semana tenho aquele seminário em Curitiba. Chego tarde no domingo. A mentira foi tão sem esforço, tão suave. Apenas assenti. Minha voz uma coisa plana e morta. Não esqueça um casaco quente. Faz frio lá à noite. Ele não tinha ideia de que eu sabia que Curitiba era uma mentira. Não tinha ideia de que eu sabia sobre a cabana, o vinho ou a renda rosa. Não fiz uma única pergunta. Não queria interromper a performance cuidadosamente roteirizada na qual ele tinha colocado tanto esforço, porque na minha mente, um novo roteiro, o meu roteiro já tinha começado a tomar forma e eu não diria uma única palavra até o ato final. Naquela noite, o sono estava fora de questão. Fiquei deitada em nossa cama king size, fingindo dormir, sentindo o espaço entre mim e Breno se estender como um desfiladeiro gelado e vasto. Cada vez que ele se mexia ou suspirava no sono, meu corpo inteiro ficava rígido. Ele veio para a cama tarde, cheirando a uísque e ao seu shampoo caro, e estava roncando suavemente em minutos. Ele sempre dormia como uma pedra, especialmente depois do seu futebol de quinta à noite. Eu conhecia as rotinas dele tão bem quanto conhecia meus próprios modelos financeiros. Também sabia que o seu dedo indicador direito era a chave para desbloquear todo o seu mundo secreto. Eu esperei. Os minutos rastejavam. O relógio digital no criado mudo brilhava no escuro. 1h45 da manhã. 2h03 da manhã. 2h17 da manhã. A casa estava completamente imóvel, envolta naquele tipo de silêncio profundo que só acontece na calada da noite. Movendo-me com uma lentidão que eu não sabia que possuía, saí da cama. As tábuas do piso não emitiram um som. O ar estava frio nos meus braços nus. Peguei o celular dele no criado mudo. Parecia pesado na minha mão, pesado de segredos. Fiquei sobre ele, meu coração martelando contra minhas costelas tão forte que eu tinha certeza de que ele ouviria. Ele estava de costas, com a boca entreaberta, uma imagem de inocência. Uma bilha amarga e quente subiu na minha garganta. Isso parecia uma traição monumental à privacidade. Mas então me lembrei da mensagem de texto, da crueldade casual dela, e o sentimento desapareceu, substituído por uma determinação fria. Confiança. Ele tinha queimado essa ponte e dançado sobre as cinzas. Peguei gentilmente sua mão direita. Estava quente e frouxa de sono. Prendi a respiração, minha própria mão tremendo levemente, enquanto guiava o dedo indicador dele em direção ao botão de início do celular. Pressionei. Clique. A tela se iluminou, me cegando por um segundo no quarto escuro. Um calafrio subiu pela minha espinha, frio e agudo. Minha missão era simples: descobrir quem ela era e quem ele era. A mensagem sobre o conjunto de renda rosa era apenas a ponta do iceberg. O que encontrei foi uma vida secreta inteira, um mundo de mentiras meticulosamente construído que ele vivia há pelo menos 7 meses. Percorri as mensagens deles, meu estômago revirando com uma mistura de nojo e um senso de propósito estranho e distante. Vi os apelidos carinhosos que davam um ao outro. Vi as piadas internas das quais eu não fazia parte. Vi as fotos que trocavam. Ele sorrindo em um bar que eu não reconhecia. Uma selfie dela em um carro, o cabelo voando ao vento. Ela era bonita, de um jeito genérico. O nome dela era Lavínia Donovan. Uma pequena pesquisa nas mensagens revelou que ela era representante de vendas de uma empresa de dispositivos médicos, 35 anos, morando em Jundiaí. Ela não era uma estagiária ingênua de 20 e poucos anos. Era uma mulher madura, uma profissional. E como logo descobri com um solavanco nauseante no estômago, ela também era casada. Senti uma nova onda de náusea. E isso não era apenas um caso simples, era uma rede emaranhada de decepção, envolvendo 4 pessoas. Continuei rolando semanas, depois meses. Vi eles planejando suas viagens na nossa cabana, a casa de campo pela qual eu tinha dado a entrada com meu primeiro grande bônus, a casa cujas parcelas da hipoteca saíam diretamente do meu salário. Eles falavam sobre tudo, frustrações no trabalho, reclamando de seus cônjuges em linguagem codificada, seus vinhos favoritos. Eles tinham uma vida inteira juntos, uma vida construída nas sombras das vidas que deveriam estar vivendo conosco. Então eu encontrei uma mensagem de alguns meses atrás.
Tiago estará no Rio a semana toda. A cabana é toda nossa. Tiago, o nome do marido dela. Meus dedos voaram pelo teclado do meu próprio celular, minha respiração presa no peito. Uma busca rápida e silenciosa me deu tudo o que eu precisava. Tiago Donovan, 41 anos, um arquiteto altamente respeitado com sua própria empresa especializada em espaços sustentáveis. Sua foto de perfil profissional mostrava um homem alto com um sorriso gentil e cansado. Ele parecia um homem bom, um homem que não tinha ideia de que sua esposa passava os fins de semana nos braços de outro homem em uma casa paga por outra mulher. Não dormi pelo resto da noite. Sentei no sofá lá embaixo, o brilho do celular de Breno projetando longas sombras na parede. A mágoa era imensa, um peso físico no meu peito, mas por baixo da mágoa, algo mais estava crescendo. Uma raiva fria, clara e calculista. Eu era uma CFO. Lidava com traições de confiança e livros de contabilidade maquiados para viver. Eu sabia como lidar com isso. Não ia chorar, ia me organizar, ia construir um caso. A manhã seguinte foi uma das performances mais difíceis da minha vida. Segui os movimentos como um fantasma em minha própria casa. Fiz café que não consegui beber. Torrei um pão que não consegui comer. Sentei-me em frente à bancada da cozinha diante de Breno e fingi ler as notícias no meu tablet. "Bom dia", disse ele, beijando o topo da minha cabeça enquanto pegava uma caneca. O gesto foi tão casual, tão impensado, que fez minha pele arrepiar. "Bom dia", respondi, sem olhar para cima. O silêncio entre nós estava espesso com tudo o que eu agora sabia. Ele estava alheio, cantarolando feliz enquanto tomava seu café, provavelmente já pensando em seu fim de semana com Lavínia. Eu era um vulcão de raiva silenciosa, minha mente documentando meticulosamente cada mentira, cada momento roubado. Assim que o carro dele saiu da garagem, entrei em ação. Sentei-me ao meu computador, meus dedos pairando sobre o teclado. Minha mente era um turbilhão de raiva e dor, mas minhas mãos estavam firmes. Eu estava escrevendo para um completo estranho, um homem cuja vida eu estava prestes a virar de cabeça para baixo. "O que você diz? Como você entrega uma bomba dessas?" Escrevi e reescrevi a mensagem pelo menos 15 vezes. Os primeiros rascunhos eram furiosos, cheios de acusações. "Sua esposa está traindo você com meu marido." Direto demais. Depois ficaram tristes, cheios de desculpas. "Sinto muito ter que lhe contar isso." Fraco demais. Caminhei pelo meu escritório olhando para o céu cinzento de São Paulo. Qual era o meu objetivo? Não era fazer um amigo. Era apresentar um fato e propor um curso de ação. Eu precisava ser a CFO. Finalmente deletei tudo e escrevi algo simples, direto e profissional. Era o tipo de comunicação que eu usaria no trabalho ao lidar com um assunto financeiro delicado que exigia discrição e atenção imediata. Assunto: uma conversa difícil, mas necessária. "Prezado Sr. Donovan, meu nome é Isadora Miller. Escrevo para o senhor sobre um assunto delicado. Tenho razões para acreditar que meu marido, Breno Miller, e sua esposa, Lavínia Donovan, estão tendo um caso. Tenho evidências substanciais para apoiar isso, incluindo históricos de mensagens e planos para que se encontrem neste próximo fim de semana na minha casa de campo em Campos do Jordão. Compreendo que esta seja uma mensagem chocante e indesejada. Se o senhor estiver aberto a uma conversa, estou disposta a compartilhar o que sei. Meu número é número de telefone. Atenciosamente, Isadora Miller." Minhas palmas estavam encharcadas de suor no momento em que apertei enviar. Senti uma onda de náusea. E se ele não acreditasse em mim? E se achasse que eu era alguma esposa louca e ciumenta? E se ele já soubesse e não se importasse? Por 3 horas, meu celular ficou na minha mesa como uma bomba relógio. Cada notificação do meu e-mail de trabalho fazia meu coração pular na garganta. Tentei trabalhar, focar em planilhas e projeções para o projeto do museu, mas os números apenas dançavam na frente dos meus olhos. Era inútil. Fiquei ali sentada encarando o telefone, esperando. Então, logo após o meio-dia, ele tocou. Um número desconhecido. Respirei fundo, deixei tocar 2 vezes para me recompor e atendi. "Aqui é Isadora." Houve uma pausa do outro lado e então uma voz profunda e firme. "Aqui é Tiago Donovan. Recebi seu e-mail." Sua voz estava estranhamente calma, mas eu podia ouvir um tremor sutil por baixo dela. O som de um homem tentando manter seu mundo unido.
Isso é algum tipo de piada? Eu gostaria que fosse, respondi. Minha própria voz não vacilou. Eu realmente gostaria, Sr. Donovan. Houve outro longo silêncio. Eu podia ouvi-lo respirar. Um som irregular. Por favor, disse ele, sua voz caindo. Me chame de Tiago. Decidi ser direta. Apresentar os fatos como faria em uma reunião de diretoria. Tiago, eu tenho o histórico de mensagens deles do celular do meu marido. Tenho fotos. Eles estão planejando este fim de semana na cabana há semanas. Estão chamando de aniversário deles. A palavra ficou suspensa no ar entre nós, feia e afiada. Ouvi-o expirar lentamente, um som cheio de um cansaço que eu compreendia até os ossos. O quê? O que você quer fazer? Perguntou ele. A voz tensa. Apertei o celular com mais força. O plano que vinha se formando no fundo da minha mente agora ganhando um foco nítido. Ele acha que vou visitar minha irmã este fim de semana. Ela acha que você está no Rio, disse lentamente, deliberadamente. Eles planejam estar na minha cabana no sábado à noite. O que você diria de encontrá-los lá antes mesmo de terem a chance de desarrolhar o vinho? Ele não respondeu de imediato. Eu quase podia sentir o mundo dele inclinando, exatamente como o meu. Ouvi o som fraco de uma cadeira rangendo, como se ele tivesse acabado de se sentar pesadamente. Então, finalmente, outro suspiro longo. Tudo bem, disse ele, o tremor em sua voz desaparecido, substituído por uma borda dura e fria. Tudo bem, Isadora, vamos nos encontrar primeiro. Quero ver o que você sabe. Concordamos em nos encontrar na manhã de sábado em uma lanchonete pequena e anônima em Jundiaí, uma cidade que servia como ponto intermediário entre São Paulo e o caminho para a montanha. Cheguei cedo, precisando de tempo para me situar. Escolhi uma mesa no canto do fundo que dava de frente para a porta, uma posição estratégica nascida de anos de reuniões de negócios. Pedi um café preto e observei os minutos passarem no relógio de parede, cada um parecendo uma hora. Meu estômago estava em nós. Eu estava prestes a compartilhar os detalhes mais íntimos e humilhantes do meu casamento com um completo estranho. Isso parecia surreal. Levou apenas um batimento cardíaco para reconhecê-lo quando ele entrou. Tiago Donovan era alto, com uma força silenciosa. Ele usava um casaco simples e tinha um passo que parecia carregar um peso pesado. Seu rosto correspondia à sua foto de perfil, cansado, mas com olhos gentis que agora estavam nublados por uma dor profunda e guardada que reconheci como a minha própria. Ele deslizou para o banco à minha frente sem conversas fiadas. A garçonete se aproximou. Ele apenas pediu um café, seus olhos nunca deixando os meus. Obrigada por me encontrar, eu disse. Minha voz pouco mais que um sussurro. Ele apenas assentiu, um músculo pulsando em sua mandíbula. Vamos acabar com isso. Mostre-me. Sua franqueza foi um alívio. Isso não era um encontro social, era uma reunião de crise. Peguei meu celular, minhas mãos firmes agora. Eu tinha passado toda a noite de sexta-feira tirando prints de tudo e organizando-os em uma pasta, um testemunho sombrio da minha eficiência, mesmo em meio à dor. Abri a conversa entre Breno e Lavínia e entreguei o telefone a ele sobre a mesa pegajosa. Assisti ao seu rosto enquanto ele lia. Foi como assistir a um prédio desabar em câmera lenta. A cada deslize na tela, vi sua mão apertar a caneca de café até os nós dos dedos ficarem brancos. Vi a cor sumir do seu rosto. Vi o horror crescente em seus olhos transformar-se em uma raiva silenciosa e fervilhante. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas rolando, lendo, absorvendo o volume absoluto da decepção deles, os apelidos, as piadas compartilhadas, as mentiras descaradas. Então ele chegou às fotos. Uma delas era uma imagem que Lavínia enviara a Breno na semana passada. Era um close de seus pés descalços, com as unhas pintadas de um vermelho brilhante, descansando no piso de madeira rústica da cabana. Ela havia escrito: "Mal posso esperar para colocar meus pés no nosso chão de novo." Tiago parou de rolar. Ele encarou a foto, a respiração presa na garganta. Recostou-se no banco e fechou os olhos. Aquele piso, ele murmurou, a voz espessa com uma emoção que eu não conseguia definir exatamente. Raiva, dor e um profundo senso pessoal de violação. Eu projetei aquele piso. Eu mesmo escolhi a madeira. Foi um trabalho sob encomenda para o proprietário original daquela cabana anos atrás. Lembro-me do projeto. Ela sabia disso. Ele abriu os olhos
e eles estavam cheios de um profundo senso de traição que ia além da infidelidade. Isso era uma profanação. Sinto muito, Tiago, eu disse suavemente. Ele balançou a cabeça, dispensando meu pedido de desculpas. Não é sua culpa. Eu pensei que era apenas o trabalho. As longas horas, a distância. Ela nunca quis ver um conselheiro. Sempre dizia que estávamos bem, apenas ocupados. Agora eu sei o porquê. Ele empurrou o telefone de volta para mim. Provavelmente deveríamos falar com um advogado, descobrir os próximos passos para um divórcio. Já falei com a minha? Admiti. Ela está de prontidão. Sentamos em silêncio por quase uma hora depois disso. Dois estranhos unidos pelo mesmo segredo feio. Falamos sobre nossos casamentos, não em detalhes, mas nos traços amplos e tristes de relacionamentos que haviam desaparecido sem que percebêssemos. Ele falou sobre como havia dedicado sua vida à sua empresa de arquitetura e como confiava plenamente em Lavínia. Falei sobre como eu havia focado na minha carreira, na construção de um futuro seguro, assumindo que Breno estava bem ali ao meu lado. Tínhamos sido tolos à nossa maneira. Finalmente ele levantou os olhos de sua caneca de café vazia. Eu ainda tenho uma chave reserva da cabana, disse ele, a voz baixa e firme, de quando prestei consultoria na reforma anos atrás. Está em um chaveiro antigo no meu carro. Ela não sabe que eu a guardei. Assenti. Breno acha que estou em São José dos Campos visitando minha irmã. Ele não faz ideia de que estou em qualquer lugar perto daqui. Um olhar de determinação fria instalou-se no rosto de Tiago. Então chegaremos lá primeiro, disse ele, olhando diretamente para mim. Mas sem gritos, sem drama. Ele ecoou as palavras que eu mesma estivera pensando. Apenas deixamos que nos vejam juntos e deixamos que enfrentem a verdade. Apertei minha caneca de café e assenti. O plano, nascido dos pedaços estilhaçados de nossas vidas, estava selado. Não estávamos planejando uma vingança. Estávamos encenando um acerto de contas. Combinamos de nos encontrar na cabana na tarde de sábado. Passei a manhã dirigindo sem rumo pela paisagem cinzenta e enevoada do interior de São Paulo, minha mente um branco. A dor ainda estava lá, uma dor maçante e constante no meu peito, mas estava ofuscada por um estranho senso de propósito. Eu me sentia como uma atriz prestes a subir ao palco para a performance mais importante da minha vida. Quando parei na longa entrada de cascalho da cabana estilo suíço aninhada entre os pinheiros, a caminhonete prateada de Tiago já estava lá. O ar estava frio e nítido, cheirando a pinho e terra úmida. Este lugar, esta cabana, fora outrora o meu santuário. Foi onde Breno e eu passamos nosso primeiro aniversário, bebendo espumante barato e sonhando com o nosso futuro. Foi onde conversamos sobre começar uma família, escolhendo qual quarto pequeno seria o berçário. Também foi o lugar onde, há 3 anos, sofri um aborto espontâneo no 2º trimestre. Uma perda silenciosa e devastadora que me esvaziou por meses. Lembro-me de sentar naquela mesma varanda enrolada em um cobertor, enquanto Breno segurava minha mão e dizia que superaríamos isso juntos. E agora meu marido estava trazendo sua amante para o mesmo lugar sagrado e marcado. O pensamento era tão vil, tão profundamente desrespeitoso, que me deu vontade de vomitar. Tiago estava lá dentro segurando uma caneca de café, olhando pela grande janela panorâmica para as águas paradas da represa. Ele assentiu quando entrei, um gesto simples e familiar como se não fôssemos estranhos. A casa estava fria, com o ar viciado de um lugar que esteve fechado. "Você dormiu?" perguntou ele, a voz baixa. "Não tenho certeza", respondi honestamente, pousando minha bolsa em uma cadeira de madeira. "Talvez por 1 hora." "E você?" "Não", disse ele, "mas estou acostumado. Arquitetos fazem seu melhor trabalho na quietude da noite." Ele me entregou uma caneca quente de café que já havia preparado. A gentileza simples quase fez minha compostura rachar. Não conversamos muito no início. Apenas existimos no espaço juntos. 2 fantasmas em uma casa cheia de memórias que agora estavam maculadas. Tiago caminhava tocando levemente as paredes, seu olhar de designer absorvendo os detalhes. Eu o observei e então quebrei o silêncio. A última vez que estive aqui foi depois que perdi o bebê. Breno me trouxe aqui para recuperar. Ele disse que o silêncio faria bem para mim. Tiago olhou para mim, seus olhos suavizando com uma empatia que eu não recebia do meu próprio marido há anos. "Sinto muito, Isadora", disse ele baixinho. "Lavínia, ela também queria filhos. Ou assim eu pensava. Depois de alguns anos tentando sem sorte,
Ela simplesmente parou de tocar no assunto. Pensei que a dor fosse demais para ela. Acontece que ela apenas tinha outras distrações. Não estávamos planejando vingança. Não daquela forma de gritos e pratos quebrados que se vê nos filmes. O que estávamos fazendo parecia mais deliberado, mais clínico. Começamos a preparar o espaço, não como uma armadilha, mas como uma encenação da verdade. Fui até a cozinha e limpei a longa mesa de jantar de madeira. Meus movimentos eram precisos. Tiago trouxe uma garrafa de vinho tinto caro de seu carro, o favorito de Lavínia, de acordo com as mensagens dela. Ele a colocou na mesa. Fui ao armário e peguei 4 taças de cristal, do tipo que Breno sempre insistia em usar, parte de seu ritual arrogante e refinado. Poli cada uma até brilharem. Organizamos 2 cadeiras na cabeceira da mesa, voltadas para a porta da frente. Ajustamos as luzes para um âmbar quente e convidativo, não brilhante o suficiente para parecer um interrogatório, mas clara o suficiente para ver cada lampejo de emoção em seus rostos. Em uma poltrona ao lado, coloquei o envelope pardo grosso. Dentro estava tudo: cópias impressas das mensagens de texto mais condenatórias, capturas de tela de recibos de Uber da conta de Breno, extratos de cartão de crédito e a peça Gogo na impressão de um e-mail da assistente de Breno, confirmando casualmente para mim que não havia seminário da empresa em Curitiba neste fim de semana. A CFO em mim não deixou pedra sobre pedra. Como você acha que eles vão reagir? Perguntei. Minha voz pouco mais que um sussurro enquanto nos sentávamos em nossas cadeiras designadas para esperar. Tiago balançou a cabeça, seu olhar fixo na porta. Lavínia vai chorar. É o que ela faz quando está encurralada. Breno, eu não sei. Raiva, talvez. Súplicas. Mas garanto que ele não está pronto para o fato de que nós 2 estamos aqui, que sabemos de tudo. O relógio na parede tiquetaqueava alto na sala silenciosa. 17h45, 17h57. O ar estava tenso, esticado como um fio pronto para romper. Minhas mãos estavam frias, mas meu coração estava firme. A espera estava quase no fim. Ouvimos antes de ver. O estalar distante de pneus no cascalho da entrada crescendo constantemente. Meu coração saltou para a garganta, um pássaro frenético batendo contra minhas costelas. Tiago olhou para mim de sua cadeira do outro lado da mesa, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Você está pronta? Apenas assenti, minha mandíbula tão apertada que doía. Era isso. Um SUV preto, o carro de Breno, parou nos degraus. Através da grande janela panorâmica, observamos enquanto ele saía primeiro, parecendo bonito e despreocupado em uma jaqueta de couro. Ele abriu a porta do passageiro com um gesto galante e Lavínia saiu. Ela estava rindo de algo que ele disse, um som brilhante e cristalino que fez meu estômago revirar. Ele segurava uma mala e uma sacola de presente sofisticada. Ela carregava um buquê de tulipas rosa pálido. Eles pareciam, para todo mundo, como um casal feliz chegando para um retiro romântico de lua de mel. A visão daquilo, a audácia de trazer, lá aqui, para este lugar, enviou uma onda de raiva branca e quente através de mim que queimou o último resquício do meu medo. A chave girou na fechadura. A porta se abriu. Lavínia entrou primeiro, seu sorriso radiante. Oh, Breno, é ainda mais bonito do que eu me lembrava, ela começou a dizer. E então ela nos viu. Viu Tiago sentado, ereto e silencioso. Viu a mim, empoleirada na borda da minha cadeira, minha expressão ilegível. Seu sorriso não apenas desapareceu, ele congelou, estilhaçado em seu rosto. Sua respiração falhou. Breno, sem olhar, esbarrou nela por trás. Qual é a demora, linda? Vamos começar este fim de semana, disse ele. E então ele olhou para cima, seguindo o olhar horrorizado dela. Seus olhos encontraram os meus. Naquele único segundo silencioso e terrível, todo o seu mundo, o mundo cuidadosamente construído de mentiras e decepção, desabou ao redor dele. Ele deixou cair a sacola de presente. Uma garrafa de champanhe caro rolou, atingiu o piso de madeira e estourou com um estrondo alto e explosivo. O cheiro de champanhe caro e ilusões despedaçadas encheu a sala, penetrante e enjoativo. A boca de Lavínia se abriu em um "o" silencioso. As tulipas rosa escorregaram de suas mãos trêmulas, as pétalas se espalhando pelo chão como uma metáfora visual para o que acabara de acontecer, uma ilusão explodida. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
quebrado apenas pelo efervescer do champanhe derramado nas tábuas do piso que Tiago projetara. Breno ficou paralisado, seu rosto uma máscara de descrença e horror. Lavínia deu meio passo para trás, seus olhos dardejando de mim para Tiago, procurando uma saída que não existia. Fui eu quem quebrou o silêncio. Eu não gritei, não chorei. Mantive minha voz leve, quase conversacional, o que eu sabia que seria mais aterrorizante do que qualquer grito jamais poderia ser. Bem-vindos, eu disse. Um pequeno e frio sorriso brincando nos meus lábios. Chegaram bem na hora. Preparamos vinho, cadeiras e a verdade. Breno olhou para mim, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe, mas nenhuma palavra saiu. Sua performance cuidadosamente elaborada havia terminado. A cortina fora arrancada e ele estava exposto em um palco que nem sabia que fora montado. A armadilha não fora disparada com um barulho alto, mas com uma realidade silenciosa e inescapável. Estávamos aqui, nós sabíamos, e não havia mais para onde correr. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ninguém se moveu. Era como um quadro de traição, congelado na luz âmbar quente que havíamos arranjado com tanto cuidado. Então Breno finalmente encontrou sua voz, e foi o som mais fraco e patético que eu já ouvira dele. Isadora, Tiago, isso não é o que vocês estão pensando. Era um clichê tão cansado e insultante que uma risada áspera e sem humor escapou dos meus lábios. Não é, Breno? Inclinei a cabeça, mantendo minha voz tão calma e afiada quanto um caco de vidro. Então o que exatamente eu deveria pensar? Eu sou uma CFO. Eu lido com fatos e números, então vamos nos ater a eles. Fato. Eu vi as mensagens planejando este fim de semana. Fato. Eu sei sobre o conjunto de renda rosa. Fato. Eu tenho recibos de Uber mostrando suas viagens tarde da noite para o bairro dela às 2 da manhã. Esses fatos não são o que eu estou pensando. Ele estremeceu a cada ponto. Cada dado que eu apresentava como uma promotora em um tribunal. Ele não tinha nada, nenhuma refutação, nenhuma defesa. Então Tiago se levantou, e sua estrutura alta pareceu preencher a sala inteira. Ele não estava gritando. Sua voz era controlada, gélida, o que era muito mais intimidante. E quanto a mim, Lavínia, você disse que estava em uma conferência de vendas em Ribeirão Preto. Você me enviou uma foto de um slide de PowerPoint. Você até me mandou mensagem de boa noite. Sinto sua falta uma hora atrás, antes de desligar o telefone. Eu estava imaginando tudo isso também. Lavínia finalmente desabou, cobrindo o rosto com as mãos, seus ombros sacudindo com soluços feios e ofegantes. Tiago, por favor, não. Não o quê? Ele a cortou, sua voz afiada e impiedosa. Não ficar aqui parado na casa que ajudei a projetar e ver minha esposa entrar com outro homem? Não encarar a verdade? Não ouse me pedir para não fazer isso. Você perdeu o direito de me pedir qualquer coisa no segundo em que começou a mentir. Levantei-me e caminhei até a poltrona. Peguei o envelope pardo grosso e o coloquei na mesa de jantar com um baque suave e definitivo. Eu não vim aqui de mãos vazias, eu disse, meus olhos fixos em Breno. Passei as últimas 48 horas fazendo o que faço de melhor, auditoria. Dentro deste envelope está toda a sua vida secreta, Breno. Registros telefônicos, extratos de cartão de crédito detalhando cada hotel, cada jantar sobre o qual você mentiu, e meu favorito pessoal, uma declaração juramentada de um investigador particular que contratei há 2 meses, completa com fotos confirmando seu paradeiro. Eu precisava ter certeza antes de explodir minha vida. E você foi tão cuidadoso, eu tive que ser mais cuidadosa. O rosto de Breno, que estava pálido, agora ficou de um vermelho manchado. Ele agarrou o envelope, rasgou-o e folheou algumas páginas. Seus olhos, injetados de pânico, percorreram as evidências condenatórias, os registros meticulosos, as datas que coincidiam perfeitamente com suas viagens de negócios. Ele jogou os papéis na mesa como se estivessem pegando fogo. Você estava me espionando. Ele sibilou, finalmente encontrando uma centelha de raiva. Eu estava realizando uma auditoria financeira no meu casamento. Corrigi calmamente. E os números não batiam. Falando nisso, vamos falar de finanças. Que tal? Descobri que o dinheiro esclarece as coisas lindamente. Virei meu olhar para Lavínia, cujo rosto estava manchado de lágrimas. Lavínia, o Breno alguma vez te contou por que mantemos nossas finanças separadas. Ele mencionou os R,
200 mil em dívidas de jogo que ele acumulou em 2015, a dívida que os pais dele tiveram que pagar discretamente com o fundo de aposentadoria para salvar a carreira dele, o segredo que impactou nossa capacidade de conseguir um financiamento decente até que meu próprio salário pudesse sustentar a aplicação. Lavínia encarou Breno, de boca aberta em choque genuíno. Você nunca me contou isso, porque não tem nada a ver com isso. Breno rebateu, encurralado e vacilante. Oh, tem tudo a ver com isso, eu disse, minha voz caindo. Cada palavra uma pedra cuidadosamente colocada. Você disse a ela que eu era fria, que era focada demais no meu trabalho, mas esqueceu de mencionar que meu trabalho, minha promoção e meu salário substancial são o que pagam a hipoteca desta cabana. Meu dinheiro paga por este seu parquinho, Breno, todo santo mês, enquanto você mentia sobre jantares com clientes e secretamente jogava pôquer de altas apostas com seus velhos amigos em Santos. Breno baixou a cabeça, finalmente silencioso. O arquiteto de mentiras ficara sem plantas. Ele fora exposto não apenas como um traidor, mas como um parasita e um tolo. A sala caiu em um silêncio pesado e sufocante. O único som era a respiração irregular de Lavínia. Breno estava derrotado, encarando o chão, a imagem de um homem que perdera tudo e sabia que a culpa era inteiramente sua. Achei que tivéssemos chegado ao fim das revelações. Achei que o pior tivesse passado. Eu estava errada. Justo quando o peso de todas as mentiras parecia se instalar sobre a sala para nos esmagar a todos, Lavínia subitamente se levantou. Ela usou o encosto de uma cadeira para se firmar, os nós dos dedos brancos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas enquanto olhava de Tiago para mim, havia algo mais neles. Um brilho desesperado e aterrorizado. Tem algo mais, disse ela, sua voz tremendo tanto que era pouco mais que um sussurro, algo que eu não disse. Tiago virou-se para ela, o rosto uma máscara de pura exaustão. Ele parecia um homem que estivera em uma batalha por dias. O que agora, Lavínia? O que mais poderia possivelmente haver? Ela engoliu em seco, a garganta trabalhando. Seus olhos dardejavam nervosamente de Tiago para Breno e então estranhamente pousaram em mim. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma última confissão desesperada. Eu estou grávida. As 3 palavras caíram na sala silenciosa como uma pedra em um lago perfeitamente parado, as ondas de choque se espalhando para tocar cada um de nós. O tic-tac do relógio de parede, de repente, pareceu ensurdecedoramente alto, cada segundo cortando o ar como uma lâmina de barbear. Breno saltou da cadeira, o rosto uma caricatura de descrença. O quê? O que você acabou de dizer? Lavínia assentiu, os lábios tremendo, novas lágrimas brotando nos olhos. Descobri na semana passada. Eu ia te contar este fim de semana, Breno. Era para ser o propósito deste fim de semana. Uma celebração. A palavra celebração era tão absurda, tão grotescamente fora de lugar, que senti uma risada histérica borbulhar no meu peito, mas eu a sufoquei. Por um momento, minha mente ficou completamente em branco. Um bebê. Nenhuma das minhas pesquisas, nenhum dos meus arquivos de evidências meticulosamente organizados me preparara para isso. Esta não era uma variável que eu havia contabilizado. Isso era uma granada. Tiago ficou paralisado, o rosto pálido, parecendo que fora fisicamente atingido. Sua voz, quando veio, era quase inaudível, o fantasma de um som. O bebê é meu? Os olhos de Lavínia, cheios de lágrimas, finalmente voltaram-se para o marido. Sim, sussurrou ela, a voz falhando com uma sinceridade desesperada. Sim, Tiago, tenho certeza. Breno e eu. Fomos sempre cuidadosos. É seu. Olhei para Breno. Ele parecia ter sido atingido por um raio. A expressão furiosa e encurralada em seu rosto dissolveu-se em algo irreconhecível, uma mistura de choque, humilhação e vazio completo. Ele estivera interpretando o papel de protagonista romântico em sua própria fantasia, o homem por quem uma mulher deixaria o marido e acabara de ser rebaixado a um personagem secundário descartável em um drama muito mais sério. O pensamento me deu uma satisfação sombria e fria. O ar estava espesso com esta nova e complicada realidade. Um bebê, uma vida inocente, trazida ao mundo a partir de uma fundação de segredos e mentiras. O drama acabara de escalar para um nível que nenhum de nós antecipara.
E eu fiquei ali assistindo às consequências, a única na sala cujo futuro subitamente parecia nítido e aterrorizantemente claro. A notícia da gravidez pairava no ar, uma reviravolta chocante em uma peça em que nenhum de nós queria estar. Por um momento, todos ficaram paralisados pelo peso daquilo. Todos, menos eu. Enquanto todos estavam cambaleando com os estilhaços emocionais, meu caminho a seguir, que já estava claro antes, tornou-se agora um imperativo não negociável. Este não era meu circo, estes não eram meus macacos. Respirei fundo, buscando o centro. O ar frio nos meus pulmões foi um choque bem-vindo, tirando-me do transe. Caminhei até minha bolsa, que eu havia colocado organizadamente em uma cadeira lateral quando chegamos. Meus movimentos eram calmos, deliberados. Abria e tirei uma pasta pequena e nítida, a segunda que eu trouxera comigo. Coloquei-a na mesa ao lado dos papéis espalhados do caso de Breno. Parece que todos já tivemos o suficiente por um dia, disse eu, meus olhos fixos em Breno. Seu rosto era uma máscara pálida e frouxa de choque. E já que estamos colocando todas as cartas na mesa, não vou prolongar isso. Empurrei a pasta em direção a ele. Ela deslizou pela madeira lisa e parou diretamente à sua frente. Isto, disse eu, minha voz desprovida de qualquer emoção, tão fria e clara quanto a água da represa lá fora, é a petição de divórcio. Já foi protocolada no tribunal. Você será servido oficialmente por um oficial de justiça no seu escritório na segunda-feira de manhã. Dentro, você também encontrará toda a documentação financeira que preparei. Já pedi a um perito contábil para revisar nossos ativos dos últimos 5 anos. Tudo foi verificado pela minha advogada. Não tenho nada a esconder. Você pode dizer o mesmo. Breno apenas encarou a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Ele não respondeu. Não conseguiu. Você pode revisar. Pode lutar contra. Pode se recusar a assinar. Continuei calmamente, estabelecendo os termos da minha rendição desta guerra. Mas minha decisão está tomada. Instruí minha advogada a ser tão agressiva quanto necessário. Este casamento acabou. Lavínia desabara de volta em sua cadeira, a mão indo instintivamente ao estômago, um gesto protetor que era provavelmente a única coisa honesta que ela fizera o dia todo. Tiago, após um longo momento congelado em que pareceu envelhecer 10 anos, finalmente virou-se para ela. Sua voz era baixa, mas controlada, a voz de um homem tomando uma decisão dolorosa, mas necessária. Vou precisar de tempo para processar tudo isso, disse ele, não olhando diretamente para ela, mas para um ponto na parede logo além de seu ombro. Mas se você for ter o bebê, eu estarei lá. A criança não tem culpa aqui. Teremos que discutir a custódia, e ambos precisaremos de um bom advogado. Lavínia assentiu, sufocando novas lágrimas. Eu sei. Obrigada por ainda ser capaz de dizer isso. Olhei para Breno, que finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e cansados, e pela primeira vez estavam cheios de um pânico genuíno e desesperado. Isadora, implorou ele, a voz falhando. Tudo isso, não vale a pena acabar com tudo por causa disso. Tivemos tantas coisas boas. Não jogue tudo fora. Você tem razão. Assenti, e por um segundo, um lampejo de esperança insana cruzou o rosto dele. Tivemos tantas coisas boas. Tivemos juventude, risos e sonhos. Tivemos a memória do filho que perdemos nesta mesma casa. Mas o fato de você ter escolhido trocar tudo isso por uma aventura barata e sórdida com alguém que também estava mentindo para o próprio marido, significa que você jogou tudo fora, Breno. Não eu. Estou apenas limpando a bagunça. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Era isso. O fim da cena. O fim do meu casamento. Eu entrara naquela cabana como uma esposa traída. Estava saindo como uma mulher livre. Virei-me e caminhei em direção à porta, sem olhar para trás. Tiago seguiu-me um momento depois, deixando Breno e Lavínia sozinhos nos destroços que haviam criado. Se você ainda está ouvindo minha história, se me acompanhou nesta jornada até aquela cabana, poderia me fazer um favor enorme? Por favor, curta este vídeo e comente o número 1 abaixo. Isso me deixa saber que você está aqui comigo, que está ouvindo. Seu apoio significa o mundo para mim e me dá forças para continuar. Apenas comente o número 1 e deixe-me contar o que aconteceu depois. Sair daquela cabana e entrar no ar frio e nítido da noite pareceu como dar minha primeira respiração
depois de ficar tempo demais debaixo d'água. O silêncio da floresta era um alívio bem-vindo após a tempestade emocional lá dentro. O aroma de pinho e terra úmida era limpo e real. Tiago e eu caminhamos até nossos carros sem dizer uma palavra. Não havia mais nada a dizer. A performance terminara e éramos apenas dois atores exaustos saindo do palco. Ele abriu a porta do carro para mim, um pequeno e antigo gesto de cortesia que pareceu estranhamente reconfortante em meio a toda a feiura. Antes de eu entrar, ele parou, encostando-se na estrutura da porta. "Você vai ficar bem para dirigir?" perguntou ele, a voz rouca de exaustão. Assenti, olhando para a silhueta escura das árvores contra o céu do crepúsculo. "Estou melhor do que bem, Tiago. Estou livre." Ele esboçou um sorriso pequeno e cansado que não chegou aos olhos. Ele parecia completamente destruído, mas havia uma força nele também. Ele entrou em sua própria caminhonete, mas antes de ligar o motor, baixou o vidro. "Não sei você", disse ele, a voz hesitante, "mas não comi nada o dia todo. Meu estômago parece um grande nó. Conheço uma lanchonete pequena em Campos que fica aberta até tarde. Nada sofisticado, mas a canja deles é decente e o café é forte." Para minha própria surpresa, eu ri. Não foi uma risada feliz, mas foi real. Um som genuíno, rouco e inesperado que começou no fundo do meu peito. Parecia estranho, mas maravilhoso. "Sim", disse eu, minha voz mais leve do que estivera em anos. "Vamos comer. Estou faminta." Sentamos lado a lado em uma cabine de vinil desgastada na lanchonete, o tipo de lugar com chão quadriculado e uma jukebox no canto. A luz amarela quente lançava um brilho suave sobre a mesa. O lugar cheirava a café e cebola frita, um cheiro reconfortante e normal que estava a um mundo de distância da tensão e do perfume caro da cabana. Não falamos sobre o que acabara de acontecer, não analisamos, não repassamos as traições. Foi como se ambos tivéssemos concordado silenciosamente em deixar aquilo para trás, trancado naquela casa na represa. Estávamos ambos muito feridos, muito cansados. Em vez disso, falamos sobre coisas mais tranquilas. Ele me contou que uma vez considerara largar a arquitetura para ir para uma escola de confeitaria em Paris. Descreveu detalhadamente o croissant perfeito, e por 5 minutos eu me perdi completamente na história dele. Contei a ele que tinha um manuscrito inacabado de um romance guardado em uma gaveta, uma história sobre uma detetive feminina nos anos 40. Era um sonho que eu abandonara depois que Breno uma vez chamara aquilo de irrealista durante um jantar. "Um romance? Querida, quem tem tempo para isso?" dissera ele com uma risada. Ouvir a mim mesma dizendo isso em voz alta para Tiago me fez perceber o quão cruel e humilhante aquele comentário fora. Éramos dois estranhos, na verdade, jogados juntos pelas piores circunstâncias imagináveis. Mas naquela noite, éramos as únicas 2 pessoas no planeta que entendiam exatamente pelo que o outro estava passando. Não nos tornamos amantes. Não houve uma faísca de romance. Nem sequer nos tornamos amigos íntimos, no sentido tradicional. Mas naquela lanchonete, sobre tigelas de canja quente e canecas de café preto, tornamo-nos algo igualmente importante. Éramos aliados, sobreviventes do mesmo naufrágio, arrastados para a mesma margem deserta. Depois do jantar, despedimo-nos no estacionamento frio com um simples aperto de mão e um aceno silencioso. "Cuide-se, Isadora", disse ele, seus olhos cheios de uma compreensão triste e sábia. "Você também, Tiago." Enquanto eu dirigia de volta para minha antiga vida em São Paulo, que eu agora sabia que desmantelaria peça por peça, não me senti triste, não me senti brava, apenas me senti tranquila. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me esperançosa. Eu caminhara pelo fogo e saíra do outro lado. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez parecia que era minha a escolha. Os 6 meses que se seguiram foram um borrão de advogados, papelada e a tarefa emocionalmente desgastante de empacotar uma década de vida em caixas de papelão. O divórcio, como se revelou, foi surpreendentemente rápido e limpo. Minha preparação meticulosa valera a pena. Quando o advogado de Breno viu a montanha de evidências, o relatório do investigador particular, os extratos financeiros, a prova de suas dívidas de jogo, não havia muito o que contestar. Ele sabia que uma batalha judicial prolongada apenas exporia mais a roupa suja de Breno. Ele assinou os papéis. Fiquei com a casa, a maioria de nossos bens conjuntos
e uma indenização pela parte dele na cabana da represa, que imediatamente coloquei à venda. Eu não precisava de um lugar cheio de fantasmas. A última notícia que tive foi que Breno aceitara um corte salarial significativo para mudar para uma divisão diferente em sua empresa. Um movimento lateral que era essencialmente um rebaixamento. Notícias assim têm um jeito de se espalhar. O caso dele custara-lhe mais do que apenas o casamento. Custara-lhe a trajetória de sua carreira. Vendia a casa grande, fria e moderna e todos os móveis minimalistas que vinham com ela. O dia do fechamento da venda pareceu como um peso sendo tirado dos meus ombros. Usei o dinheiro para comprar uma pequena e charmosa casa de frente para o mar em Paraty. Era uma cidadezinha tranquila, a um mundo de distância da agitação da metrópole, com ar salgado e o som dos barcos ao longe. Também saí do meu emprego de alta pressão como CFO, o estresse, as longas horas. Percebi que eu estivera usando o trabalho como uma fuga do meu casamento infeliz. Agora que o casamento se fora, eu não precisava mais da fuga. Comecei meu próprio negócio de consultoria financeira freelance, trabalhando de um pequeno escritório com vista para o mar. Meus clientes eram principalmente proprietários de pequenos negócios e mulheres como eu, mulheres começando de novo. Meu faturamento era menor, mas minha vida era infinitamente mais rica. Um dia, cerca de 5 meses depois daquela noite horrível na cabana, recebi um texto de Tiago. Era uma foto. A mãozinha de um bebê com unhas perfeitas enrolada no dedo de uma mulher. A legenda dizia: Nora chegou. 3, 2 quilos, menina saudável. As emoções estão à flor da pele, mas estamos tentando. Eu sorri. Um sorriso real, genuíno. Eu não sabia se ele e Lavínia estavam juntos novamente como um casal ou se estavam apenas tentando navegar nas águas complicadas da coparentalidade. Não importava. Estava claro que eles estavam aprendendo a ser honestos consigo mesmos e um com o outro, mesmo que tardiamente. Respondi a ele: Ela é linda, Tiago. Parabéns. Você será um ótimo pai. Ainda mantemos contato. Não com frequência, mas com consistência. Uma mensagem no Natal. Um texto aleatório. Vi uma pousada estilo colonial no interior que me fez lembrar de você, ou uma chamada de 15 minutos apenas para perguntar: Você está bem? Tínhamos atravessado uma das noites mais longas de nossas vidas juntos. Éramos amigos, o tipo de amigos que não precisa de rótulos ou comunicação constante, apenas o entendimento silencioso de que a outra pessoa está lá fora sobrevivendo também. Esta manhã, acordei cedo, não por causa de um despertador para uma reunião às 7 da manhã, mas porque as gaivotas estavam fazendo barulho do lado de fora da minha janela e eu queria ver o nascer do sol. Sentei na minha pequena varanda de madeira enrolada em um cobertor de tricô quente, segurando uma xícara de chá quente. Assisti ao céu mudar de um roxo profundo para um rosa suave, e então para um ouro brilhante e esperançoso sobre a água calma da baía. Meu coração não pesava mais. Eu não me sentia mais como a mulher que foi deixada para trás. Breno fora uma parte significativa do meu mundo, mas ele não era o destino. Ele fora uma lição dolorosa e cara. Ensinou-me que a confiança, uma vez estilhaçada, nunca pode ser verdadeiramente inteira novamente. Ensinou-me que o sacrifício cego apenas faz você esquecer seu próprio valor. Por anos, tentei tanto ser a esposa perfeita, bem-sucedida no trabalho, doce em casa, perdoando suas falhas, sempre suavizando as coisas. E, em troca, recebi um casamento esvaziado pela traição e pelo desprezo. Doliu? É claro. A dor foi imensa. Uma presença física que viveu no meu peito por meses. Mas a dor não me afoga mais. Foi uma tempestade que me trouxe de volta à margem. Trouxe-me aqui para esta casinha à beira-mar, para esta vida tranquila e pacífica que é inteiramente, abençoadamente minha. Vi Breno uma última vez, há alguns meses em um evento beneficente financeiro em São Paulo, que concordei em comparecer. Ele estava do outro lado da sala lotada, segurando uma taça de vinho, observando-me. Ele parecia diferente, mais magro, mais quieto, com uma tristeza nos olhos que eu nunca vira antes. Aproximou-se de mim hesitante enquanto eu saía. Isadora, disse ele suavemente, você parece bem, feliz. Estou bem, Breno, respondi. E surpreendi-me com o quanto eu falava sério. Não havia mais raiva, apenas um tipo de piedade. Eu apenas. Queria dizer que sinto muito, disse ele, olhando para seus sapatos caros. Por tudo. Sorri. Um sorriso real que chegou aos meus olhos.
Eu sei, mas você não precisa mais dizer isso. Isso é o passado. Pertence a uma mulher diferente, e eu escolhi viver no presente. Ele apenas assentiu e deu um passo atrás, deixando-me passar. E pela primeira vez, não o vi como o grande amor da minha vida, ou o monstro que me traiu, mas apenas como um homem pequeno e triste que fizera uma série de escolhas erradas e se perdera. Agora meus dias são preenchidos com coisas simples. Tenho vasos de lavanda e alecrim na minha varanda. Comecei a escrever meu romance novamente, aquele sobre a detetive. Ofereço consultoria financeira para mulheres que passam por um divórcio, não como uma especialista fria disparando números sobre pensão e bens, mas como alguém que viveu isso. Elas confiam em mim porque sabem que eu entendo o medo visceral e a liberdade vertiginosa que vem com o começar de novo. Minha história não é uma tragédia. É uma jornada de renascimento. Não me arrependo de nada porque aprendi que algumas pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para nos ensinar como partir no momento certo. Aprendi a me levantar, a curar e a me amar novamente. E isso, eu acho, é o melhor tipo de felizes para sempre. Obrigada por ouvirem minha história. Significa muito para mim poder compartilhá-la. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. E se minha história ressoou com você, por favor, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias. Cuidem-se.